Olá pessoal, Luiz Ottoni aqui, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Claude Cowork. Vocês devem ter visto que recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Moltbot, né, que chamava CloudBot. E a proposta aqui do Claude Cowork, pessoal, que é uma ferramenta dentro do Claude AI, é justamente fazer algo semelhante com o que o Moltbot promete, né? Que é nada mais é do que instalar como se você tivesse uma IA de fato dentro ali, que lê os seus arquivos no seu computador e aí sim consegue colocar a mão na massa, consegue fazer as coisas ali para você dentro do seu computador. Então, no vídeo de hoje a gente vai fazer ali alguns exemplos, eu vou usar aqui junto com vocês para vocês entenderem o que é essa funcionalidade e o potencial dela, né, para a gente conseguir explorar aqui juntos o que dá para fazer com o Claude Cowork. Então, para vocês terem uma noção, então eu tô aqui com o meu Claude aberto, tá? Então o Claude, eu tô com o Claude do desktop aqui no meu Mac aberto. E aí, para utilizar o Claude Cowork, você precisa sim ter um plano pago do Claude, tá? O Claude pago mais ou menos, acho que se não me engano, é $19 por mês. Então dá mais ou menos aí uns cento e poucos reais. Aliás, depende do IOF, mas vai dar mais ou menos uns cento e poucos reais. E aí você, a hora que você abrir o Claude na versão paga, ele já vai ter a opção aqui em cima de Cowork. Quando você acessa o Cowork, ele já te traz alguns exemplos de coisas que você pode fazer, né? Tipo, gerar um arquivo, analisar dado, etc. Mas uma coisa que o pessoal vem falando bastante sobre é justamente isso aqui, né? Que é a funcionalidade que ele tem de, por exemplo, limpar arquivos na sua máquina. Como assim? Sabe aquela coisa de a gente ter ali a nossa aba de navegação, desktop, a nossa pasta de download sempre muito bagunçada? Tipo, como o Claude ele tem acesso à sua máquina, né? Em teoria, ele conseguiria arrumar o seu desktop, arrumar todas as suas áreas ali do computador, deixar tipo, tudo organizado para você. Então, eu testei aqui no desktop, né? Mas eu quero mostrar para vocês na prática como que funciona. E aí eu vou fazer um teste aqui com a minha pasta de download. Então, eu vou abrir aqui a minha pasta de download para vocês verem junto comigo como que funciona. E aí ele pergunta aqui, né? Se eu tô dando autorização. Sim, vou dar autorização. E aqui, pessoal, tô usando a minha máquina mesmo, né, no Claude Cowork. Não é igual ao Multibot, que naquele caso, né, eu não senti confiança de usar na minha própria máquina, então eu fiz uma máquina virtual. Aqui eu tô usando na minha própria máquina. Então, vamos ver se ele vai conseguir gerar, se ele vai conseguir organizar a minha pasta de download, que é super desorganizada, dentro de uma lógica que faça sentido. Então, aqui eu estou pedindo para ele fazer a organização e aqui eu também falo para ele me perguntar se existe algum tipo de contexto em que ele deve organizar essas pastas. Então, vamos ver o que ele vai fazer, tá? Então, ele está fazendo aqui a análise nesse momento, né, da minha pasta. Então, nesse momento, ele está fazendo a análise ali dos arquivos. E aí, em teoria, ele vai me fazer algumas perguntas aqui de preferência para ver se eu tenho preferência em relação a alguma dessas coisas. Então, mais em breve ali no vídeo, daqui a pouco a gente já vai também dar algumas mostras de caso ali para vocês entenderem como que a gente pode usar isso, todas as funcionalidades deles para fazer outras coisas também, né? Não só no nosso computador, mas online. Bom, então aqui, como vocês podem ver, ele já analisou a minha pasta de downloads e ele verificou que eu tenho 820 PDFs, mais ou menos 900 imagens, 495 planilhas, enfim, tem muita coisa para ele organizar, né? Tem vídeo, etc. E aí ele faz uma pergunta aqui para mim, né? Como que você gostaria que seus arquivos fossem organizados? Por tipo de arquivo, por data ou por tipo e data? Bom, eu vou colocar aqui por tipo de arquivo, né? Então, por file type. E aí ele pergunta se ele deve manter todas as duplicatas, se ele deve flagrar, né, as duplicatas, ou seja, me avisar que tem arquivos duplicados, ou manter apenas os originais. Eu vou pedir para ele manter as duplicatas, porque muitas vezes eu faço ali, eu crio vídeo ou uma coisa desse tipo, e aí ele sempre vem com o mesmo nome, sabe, no output, e aí eu tenho medo de deletar. Então aqui ele pergunta, what about sobre as 54 subfolders, né, tipo, passa dentro de pastas, eu devo fazer alguma coisa com elas? Então eu vou falar para ele deixar, né, por enquanto essas pastas, não vou falar para ele organizar, vou falar para ele organizar apenas as pastas principais. Então, em teoria, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso. Então, assim como eu fiz no desktop, né, a gente vê ele mexendo aqui, deixa eu ver se ele vai conseguir fazer. Então, what I will do, create this category folders,
What I won't do. Ok. E aqui ele tá perguntando. Yes. Então, ele perguntou se fazia sentido esse plano, né? Então, ele tá falando que vai fazer a reorganização, não vai renomear nenhum tipo de arquivo e não vai tocar nos arquivos relacionados ali a subfolders. Ó, não tô tocando no meu computador, ele tá fazendo tudo sozinho. Como vocês podem ver, ele tá nomeando ali as pastas e colocando as coisas dentro delas, né? Essas pastas, elas não existiam aqui. Então, como vocês podem ver, esses arquivos também... Olha só, gente, ele fazendo tudo sozinho, ó, não estou mexendo no meu mouse. Olha só que incrível. Então, aqui do lado, como vocês podem ver, do lado direito ele também traz o progresso ali das coisas, né? Então ele vai mostrando pra gente o que exatamente ele tá fazendo e o passo a passo, né? Então ele dividiu ali em 10 passos. Então primeiro ele começou pela categorização, aí depois ele começou fazendo ali a alteração dos documentos de lugar. E aí depois ele começou a fazer a organização de cada documento por tipo, né? Então por imagem, por MP4, enfim, por tipo de arquivo, por vídeo, imagem, planilha, etc. E aí ele vai continuar fazendo. Então, enquanto ele está organizando aqui, né, uma coisa que é importante você levar em consideração, eu sei que tem muita IA no mercado que promete muita coisa agora e realmente é difícil escolher a que é melhor, né, pra gente a todo momento, porque a toda hora muda, né? Eu, particularmente, no meu dia a dia, eu uso mais o ChatGPT mesmo, a versão paga do ChatGPT, porque o Claude, como vocês estão vendo aqui, beleza, tá funcionando, tá fazendo o que tá prometendo, mas existem alguns pontos ali que eu vejo que são limitadores para mim em relação ao Claude, que é a limitação de créditos, tá? Então você paga lá um valor pro Pro, mas você não pode usar ilimitado. Ele te limita principalmente ali em algumas horas do dia. Tem alguns limites ali que eles impõem para você não utilizar muito, para fazer com que pessoas que pagam mais que você, né, que estejam no tier do Max, né, que é o plano maior que eles têm lá, não seja prejudicado. Bom, como vocês podem ver, gente, incrível, ele organizou todas as minhas pastas em menos de, 3 minutos, então foi muito rápido, e aí estão todas as pastas organizadas aqui. Então, sim, funciona essa parte ali de ele organizar as pastas aqui no computador. Então, beleza, isso realmente faz muito sentido utilizar o Claude Cowork para ajudar. Uma outra tarefa que eu vou dar aqui para o Claude Cowork é o seguinte: como a gente geralmente, quando a gente vai tentar fazer algum tipo de análise no ChatGPT, no Gemini ou qualquer outra LLM em que é necessário a gente às vezes ter uma troca de volume de dados muito grande, né? Então você às vezes precisa colocar uma planilha muito grande com muitos dados, etc. E às vezes a IA ela te limita, né? Ela não consegue fazer uma análise de um número tão grande de dados. O Claude também pode ser interessante nesse sentido, porque como ele consegue ler o arquivo que está no seu computador, muitas vezes esses arquivos que são maiores, assim, ele vai conseguir ter mais facilidade para poder fazer a leitura e o processamento desses dados. Então, eu vou fazer um teste aqui com vocês, eu vou pegar aqui um site, né, vou pegar o site de Conta Azul e eu vou fazer uma análise aqui no meu SEMrush desse site, e vamos supor que eu vou pegar essa planilha aqui de palavras-chave que tem 53 mil termos. Eu vou exportar esses 53 mil termos no Excel. Então deixa eu ver aqui se eu consigo. Olha, ele tá me limitando a exportar 10 mil, mas tudo bem, só pra gente ter uma noção, vou colocar 10 mil termos aqui no Excel. E aí, pessoal, eu vou vir aqui no meu Claude e eu vou pedir para ele me ajudar a analisar esse arquivo, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar a partir daqui. Consigo aqui. Agora minha pasta de download está organizadíssima, então quando eu coloco o arquivo novo eu consigo ver ele de cara. E aí eu vou pedir para ele fazer uma análise dessa planilha, e eu vou pedir para ele categorizar, porque eu exportei uma planilha de palavras-chave para qual esse domínio ranqueia. Então eu vou pedir para ele categorizar por tipo de palavra-chave. Categorize as palavras-chave nesse arquivo por tipo, para eu entender quais são as principais keywords de marca e sem marca. Então vamos supor que eu estou fazendo uma análise aqui de SEO de um concorrente meu e eu quero entender melhor quais são as palavras-chave que esse concorrente hoje ranqueia, que ele aparece ali na busca orgânica, tirando as palavras-chave que tem marca. Vamos ver se ele vai conseguir fazer esse filtro correto, porque geralmente o que acontece? No SEMrush ou qualquer outra IA, eu até tento fazer essa filtragem, mas como existem várias formas de você escrever às vezes incorretamente o nome da marca, às vezes eu não consigo separar o que é marca e o que não é marca,
marca, e às vezes essas análises elas acabam ficando inconsistentes. Então, vamos ver se ele vai conseguir fazer essa análise diferente de uma outra LLM que eu já tenha tentado. E daqui a pouco eu também vou mostrar para vocês a extensão que o Claude tem para o Google Chrome, que é muito interessante, dá para você realmente usar ele como um coworking ali, para você realmente conseguir pedir para ele fazer coisas dentro do seu navegador, diferente do Multibot, muito mais fácil de você utilizar. Então, enquanto ele está fazendo essa análise aqui, pessoal, do lado direito, como vocês podem ver, ele fica mostrando exatamente o que está acontecendo, né? Então, ele está analisando a quantidade de palavras-chave ali que foi passado para ele, aí agora ele está categorizando o que é marca e o que não é marca. Agora ele já tá na etapa de criar um sumário, né? E aí, se vocês verem aqui, tá vendo que quando eu passo o mouse aqui, ó, ele tem um maisinho. Se eu quiser em algum momento ditar ali alguma coisa pra ele, tipo, olha, nessa etapa, tipo, se atente mais a isso, se atente mais aquilo, eu posso fazer isso, tá? Pra não esperar ele fazer essa conclusão. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, tipo, aqui, ó, tá vendo? Ele abre uma aba pra eu conseguir fazer um input, né? Para eu dar um input ali para ele levar em consideração enquanto ele tá fazendo a análise, para eu não ter que esperar ele terminar de fazer essa análise, para daí sim ele ler o que eu quero dele. Então, em teoria, acabou. Beleza, acabou, hein? Vamos ver se ele trouxe aqui pra gente o que eu preciso. Gente, incrível. Trouxe, tá? Trouxe. Não dá pra falar mal. Olha só, gente. Como vocês podem ver, ele trouxe aqui já a comparação de termos com marca e termos sem marca. Então, termos com marca 46% e termos sem marca 53%. E aí ele trouxe aqui já as palavras-chave e ele trouxe aqui categorias sem marca, né? Ele não trouxe keywords, né, sem marca, que era o que eu tinha pedido para ele, mas tudo bem. Ele trouxe aqui, então, categoria das palavras-chave sem marca, ele trouxe a quantidade de palavras-chave. Se eu quiser, obviamente, solicitar quais são as palavras-chave dentro de cada categoria, eu posso seguir com essa análise pedindo para ele me trazer aqui, mas eu já achei super interessante porque ele já trouxe aqui para mim que, tirando a marca, os tópicos que mais são trabalhados dentro do site do Conta Azul são impostos e tributos, bancário, conciliação, financeiro, finanças, contabilidade, MEI, microempreendedor e logística e estoque. Ou seja, já tem uma ideia ali em relação à categorização, à clusterização desse domínio. Então, aqui eu já consigo tirar alguns insights a nível de SEO que são interessantes para eu conseguir ali trabalhar conteúdos caso eu fosse um concorrente direto desse cara aqui no orgânico, né? Então, muito interessante essa análise aqui do Cowork. De fato, ele consegue quebrar bem ali os dados que vêm do Excel. Esse outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é baseado em um comentário que uma outra pessoa trouxe ali pra mim em um dos vídeos que eu fiz ali relacionado ao Humanos AI, né? Que uma das pessoas trouxe ali pra mim: Luiz, eu tô tentando fazer uma análise dentro do Instagram, era do Facebook, não me lembro, mas ela queria, por exemplo, fazer uma análise de posts dentro do Instagram, dentro do Facebook de um concorrente, para poder entender quais são os tópicos que aquele concorrente aborda nos posts. E aí ela não conseguiu fazer essa análise com Humanos, porque o Humanos ficava travando, né? Aqui, eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Como vocês podem ver, eu já tô com essa janelinha aberta, eu vou explicar o que ela é. Mas, basicamente, pessoal, quando você tem acesso ao plano Pro ali do Claude, você consegue instalar aqui no seu Google Chrome. Eu tô usando o navegador do Perplexity, mas no Google Chrome você também consegue, né? Você consegue instalar uma extensão do Claude e fazer login ali na sua conta para você ter acesso a esse auxílio dele dentro do seu navegador. Então, uma das coisas que eu queria testar com vocês é fazer essa análise que essa pessoa tentou fazer com humanos, agora usando o Claude. Então, por exemplo, eu vou digitar aqui o prompt novamente, né? Então, eu tô aqui com o perfil do Rock Content, tá? Aberto. E aí, eu vou pedir para ele trazer aqui para mim o seguinte, ó. Você consegue analisar este perfil e me dizer quais tipos de posts são feitos aqui? Claro, a gente pode, como eu sempre digo, né, gente? Aprimorar os aprimorar os prompts pra gente ter um output cada vez melhor. Mas aqui eu vou deixar bem generalista. Então eu vou perguntar, chat, você consegue analisar este perfil e me dizer quais tipos de posts são feitos aqui, tendo em vista os últimos 2 meses, vamos supor, tá? E aí vou dar um enter aqui.
Vejam só o que vai acontecer, pessoal. Ele vai, obviamente, ali analisar o meu post e aí ele vai me trazer um plano de ação. Nesse plano de ação, ele já vai me trazer qual é o approach que ele vai ter aqui nessa análise. Então, ele está falando que ele vai rolar o feed do perfil e visualizar os últimos posts dos últimos 2 meses. Ele vai analisar os diferentes tipos de conteúdo, se é carrossel, se é vídeo, imagem. Notem que eu não falei nada de Instagram. Ele já entendeu que ele está no Instagram porque eu abri ele na aba que eu tô aqui já com ela aberta do Instagram. Identificar os temas e formatos recorrentes dos posts e fornecer um resumo detalhado dos padrões de conteúdo identificados. Então, vou aprovar esse plano e aí, a partir desse momento que eu aprovo o plano, ele começa a fazer essa análise. Não estou mexendo mais no meu navegador, como vocês podem ver, ele está mexendo sozinho e ele vai começar a fazer essa análise sozinho. Eu poderia, inclusive, usar outras abas aqui, ó, e ele continua normal. Vocês estão vendo que aqui do lado ele tá, tipo, analisar perfil. Quando tem algum tipo de input que eu preciso dar para ele, eu volto aqui. Ele geralmente fica com um sinalzinho ali de que eu preciso dar uma autorização, enfim, fazer alguma coisa. Eu volto lá e aí sim ele dá ali pra gente, ele pede pra gente fazer alguma coisa. Mas como vocês podem ver, ele tá fazendo sozinho, eu posso deixar ele trabalhando. Como eu disse novamente, tá? Assim, o Claude é muito bom, vocês podem ver assim que tem muita coisa que dá pra fazer com ele, mas um ponto que é relevante é que esse tipo de análise aqui, por exemplo, se você é uma empresa, você é uma empresa, né? Você tem uma empresa sozinho, você quer um agente de IA pra te ajudar a fazer isso, você vai gastar um pouco com uma tecnologia como essa, porque os créditos são limitados, tá? Então, eu acho que eu fiz hoje umas 5, 6 análises desse aqui e ele já comeu todos os meus créditos e aí ele renova o crédito depois de algumas horas. Então, isso é legal você ter em mente quando você for fazer algum tipo de investimento, né, num agente de IA como esse aqui. Bom, ele ainda está fazendo ali toda essa análise, agora já fez aqui, né? Então ele executou 16 passos, que inclusive eu posso abrir aqui, ó, e ele me mostra quais são esses passos. E aí ele já me trouxe aqui o seguinte, tá? Que as principais categorias de conteúdo foram conteúdo educacional sobre marketing, então dicas sobre SEO, estratégia de marketing de conteúdo, marketing de influência, micro experiências interativas. Gente, muito legal, porque pensa o seguinte, vamos supor que você trabalha como marketing, enfim, você trabalha dentro de uma empresa ou trabalha para uma empresa como consultor. Se você quiser fazer uma rápida análise estratégica em cima de players, né, do seu prospectivo cliente ou de concorrentes, etc., você pode fazer suas coisas ali, você pode estar fazendo o documento enquanto o seu agente está analisando o perfil de redes sociais, o site, etc. Eu fiz isso aqui dentro do Instagram, mas você pode pedir para ele abrir o site do concorrente, fazer essa análise dentro do site do concorrente e entre outras formas. Você pode usar isso no TikTok, você pode usar isso no Facebook. Então, é muito legal esse agente aqui no navegador. Eu achei incrível, queria muito mostrar para vocês como que funciona. Bom, coisas que dá para fazer a partir daqui, tá? Eu poderia, por exemplo, pedir para ele colocar isso num Google Docs para mim, tá? Então, vou até pedir para vocês verem como funciona. Então, coloque essa análise no Google Docs e um print, junto a um print da página. Vamos supor, tá? Então, vou pedir para ele abrir ali um Google Docs. Vamos ver se ele vai entender que ele vai abrir um Google Docs. Um ponto que eu também quero mostrar para vocês mais para frente. Olha lá, ó, ele já trouxe um plano, aliás, né? Então, ele já perguntou ali, vou abrir um Google Docs, beleza. Então, vamos deixar ele agir aqui para mostrar para vocês como que funciona, tá? Enquanto ele está agindo aí, mais para frente eu vou mostrar para vocês também como que dá para você ensinar a IA a executar um passo a passo, que às vezes é uma coisa muito específica e que dá pra gente ensinar para ele, que às vezes é uma coisa muito repetitiva que você tem que fazer, por exemplo, no seu dia a dia e que você consegue ensinar a IA a fazer, tá? Então, logo eu já vou mostrar para vocês. Aliás, já vou até abrir aqui o meu Google Search Console enquanto ele está fazendo essa análise, terminando essa análise. E eu já vou mostrar para vocês diretamente como que funciona esse ponto de ensinar, tá? Vamos lá. Ó, gente,
como vocês podem ver, não estou tocando agora, né? Então ele abriu aqui uma aba do Google Docs sozinho, tá? Então ele tá com o Google Docs sozinho e possivelmente ele vai abrir ali o documento sozinho. Quando ele abrir o documento sozinho e colar lá, eu já mostro pra vocês. Bom, pessoal, enquanto ele tá analisando aqui o perfil e colocando no Google Docs aqui pra mim, né? Como vocês podem ver, eu vou seguir com outro exemplo aqui com vocês, porque como eu falei pra vocês aí, dá pra fazer múltiplas análises, tá? Usando o Claude. Eu não preciso me limitar a apenas uma aba. Então, eu abri aqui essa outra aba, eu abri o meu Search Console, e aí eu vou pedir para ele fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir para ele me imitar. Então, eu vou dar aqui um Teach Claude, e aí eu vou dar um Start Recording, e aí agora ele já está me ouvindo, tá? Então, ele está me ouvindo. E aí, a partir desse momento, tudo que eu fizer nessa página, ele vai imitar. Então, eu vou pedir para ele sempre pegar o relatório, por exemplo, vou pedir para ele adicionar o filtro aqui, personalizado, e aí vou pedir para ele colocar, sei lá... Não, mentira, vou virar aqui e vou colocar os últimos 28 dias, né? Porque se eu tentar colocar ali um dia muito específico, não daria certo. Então, vou pedir para ele colocar aqui os últimos 28 dias e aí eu vou dar um Done. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Quando eu clicar aqui em Generate Shortcut, ele vai gerar um shortcut, como o próprio nome diz. E aí, toda vez que eu pedir para ele fazer isso, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, ele vai abrir o Search Console, ele vai abrir o resultado de pesquisa, ele vai selecionar 28 dias e aí ele vai me dar o dado. Então, ele já mapeia exatamente o que eu preciso que ele faça. Isso é muito legal, né? Eu gostaria muito de ter tido uma tecnologia como essa quando eu comecei a minha empresa, em que eu precisava, por exemplo, às vezes ensinar para um estagiário, tipo, como fazer o passo a passo ali de um relatório. Então, se você quiser, de fato, ter uma automação dessa para fazer o relatório para você, por exemplo, pegar um print, pegar um dado específico que você tem que pegar todos os meses, ou todos os dias, todas as semanas, você consegue fazer isso aqui. Então, é muito, muito legal essa funcionalidade. Vamos voltar aqui pro nosso exemplo da análise do Instagram. Olha, ele conseguiu aqui abrir o Google Docs. Ele está tendo um pouco de dificuldade em colar, né, essa análise aqui. Mas eu acredito que vocês já conseguiram ter uma noção da possibilidade que você tem aqui com o Claude, né? Bom, pessoal, e aí o veredito final aqui para essa tarefa que a gente tinha deixado o Claude fazendo, né? Que é a de colar a análise aqui das redes sociais no Google Docs, como vocês podem ver. Passou-se um tempo e ele ainda não conseguiu concluir 100% e aqui ficou um pouco zoado também a formatação, né? Então, assim, mais ou menos, né, o funcionamento ali. A gente poderia, obviamente, ajudar a vida dele, como, por exemplo, criando um arquivo e já dando link para ele colar direto no arquivo, por exemplo. Ele não tem que passar pela criação do arquivo, etc. Não é 100%. Mas, como vocês viram, tem muita coisa que dá para fazer com o Claude que vocês podem aproveitar ali para automar no dia a dia de vocês e ganhar tempo com isso, seja para o seu negócio, enfim, para a empresa para a qual você trabalha, beleza? Então, esses foram os exemplos aí do vídeo de hoje. Pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, só vou te pedir um favor para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar suas notificações de sininho, porque a gente está trazendo vídeo quase todos os dias aqui para vocês sobre IA, sobre SEO, marketing digital, e tem muita coisa e muito treinamento vindo por aí. Então, agradeço desde já para quem chegou até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!